Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais um podcast. Hoje o assunto vai ser um pouquinho polêmico. Falaremos um pouco de mulheres na profissão de ortopedia e traumatologia. Eu tenho uma convidada de honra aqui, que é a Bárbara. Ela foi da minha turma de ortopedia na residência lá na Santa Casa de Santos. E hoje ela é uma ortopedista pediátrica renomada, formada pela USP. E fiz esse convite justamente porque ela vivenciou comigo várias coisas e dificuldades nessa trajetória da residência de ortopedia. Bah, conta um pouquinho pra gente sobre a sua formação e o que te levou a escolher a ortopedia. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre essa experiência aí que a gente teve durante os 3 anos da residência e de lá para cá também, né? Obrigada também pela renomada. Não sou ainda, mas quem sabe um dia. Bom, com relação à minha formação, eu fiz faculdade na Faculdade de Medicina de Sorocaba, então pela PUC São Paulo. Em seguida, já direto, entrei na residência de ortopedia e traumatologia, lá na Santa Casa de Santos, então em 2019, né? 2022 a gente terminou, prestamos a prova de título, passamos. Uau, como você é boa com datas. Aham. Tá bom, vamos lá. E aí, 2022 mesmo, eu fiz meu R4 em ortopedia e traumatologia pediátrica aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Com relação à minha escolha pela ortopedia, eu sempre gostei do esporte, então no início a minha ideia era ir para uma área que fosse, de repente, voltada para o esporte. Meu sonho lá atrás era ser médica da seleção brasileira, sabe assim? Uau, sim. Aí durante a faculdade, eu gostei muito de ginecologia e obstetrícia, gostei muito da parte de pediatria, então foram áreas que eu me identifiquei também, que eu cheguei a cogitar fazer. Mas aí mais pro final do internato e tal, daí eu já tinha batido o martelo mesmo, era ortopedia e traumatologia. E então, eu acho que por quê? O legal é que a pediatria sempre esteve, então, Sempre. aí junto com você. Sempre. Né? E a ortopedia, acho que até alguma vez eu já te ouvi falando sobre isso. É uma especialidade em que a gente vê resultado. Lógico que antigamente, na minha cabeça, era quebrou, fez uma cirurgia, ou colocou um gesso, resolveu, vida normal. Sim. Hoje a gente sabe que nem tudo é assim tão simples. Dentro da ortopedia pediátrica, nem tudo é assim tão simples mesmo. Sim. Mas eu ainda vejo bastante resolutividade, eu ainda vejo a gente atuando muito na qualidade de vida, na melhora do dia a dia dos pacientes, sabe? Seja por um dedinho torto, seja por um hálux valgo, um pé, né? Ou seja, por uma deformidade mais importante, uma contratura de musculatura, enfim, limitação de abrir as perninhas ou dificuldade para andar e tudo mais. Então, acho que é por isso. A gente consegue alinhar, né, a biomecânica, a função, junto com a estética, às vezes, do paciente. Então, acho isso muito incrível. E o quanto ela é resolutiva, né? Outra pergunta, Bá. Por que a ortopedia pediátrica? Beleza, então assim, ainda nesse âmbito de resolutividade, durante a ortopedia pediátrica mesmo, eu decidi durante a residência de ortopedia. Então, lá em Santos a gente tem um grupo de ortopedia pediátrica, né, que é muito forte. Sim. Então a gente vê muito a parte de pediatria, a gente vê muito a parte de traumatologia, né? Tanto que eu fiquei na dúvida na época. Entre pé e pediátrica, mas a minha paixão é pé, né? Acaba que na pediátrica a gente vê bastante pé. Isso. Mas uma coisa é você fazer pé e outra coisa é você fazer pediátrica, né? E aí a pediátrica, então, ainda nesse âmbito de resolutividade, o que eu fui percebendo? Que nas doenças neuromusculares, por exemplo, nem sempre a gente resolve tudo. Sim. Mas qualquer coisa que a gente faça, por menor que seja, a gente consegue facilitar cuidados de higiene, melhorar função, diminuir dor, principalmente. Então, acho que foi isso que me encantou na ortopedia pediátrica. E como isso envolve a família toda. Toda a família. Né? Toda a família. Como a família toda, ela fica agradecida, né? Então, acho uma especialidade muito linda, assim. E eu sempre achei tua cara, a residência toda. Eu gosto bastante. Achei muito comunicativa, gostava sempre de falar com os familiares, tava sempre ali com as crianças, brincando com as crianças. Então, sempre achei muito tua cara.
Agora uma outra pergunta. Você teve alguma experiência marcante nessa trajetória da ortopedia? Eu acho assim, na ortopedia, o que nossa, fica na minha cabeça bastante, assim, eu lembro no nosso R1, estava numa fase bastante complicada com relação a próteses, essas cirurgias maiores de quadril, de joelho, né? Uhum. Então, às vezes, a gente via um paciente que começava com uma deformidade ou com uma dor X, e aí tinha que aguardar a cirurgia, e dali a 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquela deformidade estava pior e a dor estava maior, tal. E aí eu falava, nossa, meu sonho, porque daí era poder um dia abrir uma ONG e fornecer prótese, sabe assim? Eu vou fazer uma cirurgia por mês para essas pessoas que não têm capacidade de fazer tão já, né? Gente, ela realmente tem esse coração. Eu gosto, tá? gente. Ela adora ajudar as pessoas de graça, tá? Ela é essa pessoa. Mas aí, o que me marcou, eu lembro no R1, é que numa dessas, a gente prescrevia fisioterapia. Sim. E aí, às vezes, a fisioterapia, o pessoal não leva tão a sério, né? Fala, putz, prescreveu fisioterapia, mas eu tô só esperando a cirurgia, uma hora eu vou ter que operar. E aí, eu lembro de uma senhorinha que ela tava, do ponto de vista radiográfico, era aquele joelho, assim, péssimo, com artrose, sabe? Do grau mais... E aí, depois de um tempo, ela voltou e falou assim, eu tô sem dor, graças à fisioterapia. Uau! E aí, ela chorou, eu chorei. Ela também é essa pessoa, emotiva. E por isso que eu acho ela muito a cara da ortopedia pediátrica. Ela se coloca, ela tem essa empatia, ela se coloca no lugar da família, ela se coloca no lugar do paciente. Então, eu acho que é isso. E aí, na ortopedia pediátrica, inclusive é um caso que eu cheguei a discutir até com você, porque é uma deformidade no pé, aquela macrodactilia. Uhum. E aí, o sonho do pacientinho, gente, ele tem 3 anos, o sonho do pacientinho era usar calçado fechado, usar um tênis. Porque a vida inteira, desde que ele nasceu, ele só usava meia. Porque realmente era um pé grande, não cabia Às no vezes calçado. nem dói, né? Exato. Mas olha o conforto que você ia trazer para esse paciente, né? E aí era um caso difícil, a gente discutiu o que fazer, o que não fazer, enfim. Operei, dali um tempo ele entra no consultório de tênis. Eu vi esse vídeo. Você viu? Que lindo, que lindo. Não, esse eu falei, gente, o sonho dele era usar um calçado fechado, que pra gente às vezes é uma coisa tão simples, a gente vai numa loja, fala, qual que eu vou usar? Não gostei desse, daquilo outro. A gente pensa em conforto, pensa na marca, né? E não, era qualquer calçado fechado. Isso é tão gratificante, né? Pra gente que gosta tanto, assim, do que a gente faz, isso realmente é muito gratificante ver como a gente consegue ajudar o paciente. A gente vai pular agora uma parte um pouco polêmica, né? Mas, assim, só um comentário para vocês saberem que hoje em dia, mulheres na ortopedia, elas ainda... É uma porcentagem ainda pequena, né? Num universo geral, assim, no mundo todo, é 7% apenas, né? Mais ou menos isso, 7% das mulheres em ortopedia. Mas esse número tem aumentado de uma maneira expressiva, tanto que nos últimos 10 anos, o número de mulheres na ortopedia dobrou, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque eu acho que mulher ortopedista, ela tem isso, ela tem essa empatia, não que o homem não tenha, tá, gente? Mas assim, a mulher, ela tem esse carinho, essa empatia, essa coisa de se colocar realmente no lugar do outro, da família, e um carinho na hora de atender o paciente, né? Mas lá vem a pergunta polêmica. Você já sofreu ou ainda sofre alguma discriminação, né? Dentro da ortopedia por ser mulher? Eu assim, não dá pra ser injusta e falar que não, porque a gente sabe que existe, mas todos os dias, talvez não. Coisas que eu acho importante, de repente, salientar, que eu vejo como, de repente, parte discriminatório também. Eu vou operar num hospital, tem um capote de chumbo, Ultra Extra Master GG. Sim. Entendeu? Que é não sei quantos quilos que eu fico usando durante uma cirurgia, encosta no chão, então assim, pesado, porque ninguém pensa que tem uma pessoa
mais baixa, Exato. entendeu? Menor, que talvez precise de algo menor ali para poder fazer a cirurgia de uma maneira confortável. Exato. Então, às vezes, a gente até tem que pensar, poxa, conforto, eu conseguir operar, eu ter, né? Ou me proteger. Poxa, não é uma escolha que a gente deveria ter que fazer, entendeu? A minha mão, por exemplo, eu uso luva 6. Quase nenhum hospital tem luva 6. Então, às vezes, eu tenho que usar 6,5. Já teve dia que eu precisei usar 7,5 para fazer uma cirurgia. Só que você perde o tato, você fica com uma luva maior. Então, assim, é coisa que, de repente, quando a gente fala de discriminação, não é isso que a gente tá pensando, né? A gente tá pensando num homem, de repente, tratando mal ou assediando. Mas essas pequenas, grandes coisas, eu também considero como discriminatórias. E é uma coisa que a gente vive no dia a dia. Existem coisas que me incomodam no dia a dia também. Por exemplo, você vai pro centro cirúrgico, a enfermagem, ela acha que você é instrumentadora, ou ela acha que você é da enfermagem. Ela nunca acha que você é o ortopedista que vai operar, né? E isso acontece muitas vezes, não são poucas vezes. Isso ainda me incomoda um pouco, né? Mas durante a residência, você teve alguma coisa que te marcou assim, ou não? Sempre tem brincadeiras. Então, assim, durante uma cirurgia, faz força de mulher, sabe? Ou então, faz força igual homem. O que eu percebi muito é que tudo aquilo que eu precisava fazer força demais, e era difícil pra mim, era difícil pro homem também. E aquilo que a gente precisa fazer em 2, os homens também precisam fazer em 2. Então, é muito difícil ter uma coisa que a gente não consiga resolver. A não ser que seja algo que realmente uma pessoa não consegue resolver sozinha, entendeu? Sim. Mas assim, brincadeiras sempre. Até tem um episódio no nosso... Que são cansativas, na verdade, né? A gente aprende a lidar. Mas eu sei que para algumas pessoas é muito difícil isso, né? Então, assim, para as mulheres, para as meninas, não dá para eu desmerecer. Isso existe. Para mim, talvez não tenha sido tão difícil. Os meninos da nossa turma eram muito parceiros, né? Então, a gente realmente tinha espaço ali dentro da nossa turma era de muito igual. unida, né? Então, na nossa turma, eu nunca via um preconceito por sermos mulheres, assim. É o que eu falei até no Instagram esses dias. Coisas que eu vivenciei na residência de ortopedia. Por exemplo, os chefes, esses mais velhos, assim, às vezes eles não confiavam a cirurgia deles pra gente. Pelo menos pra mim, não sei pra você. Eles confiavam muito mais pros meninos, né? Então, eu também acho isso discriminatório. Eu não gostava disso, era perceptível. A gente precisa ficar se provando o tempo inteiro. Exato. Mas na época da faculdade, quando eu fui formar, tinha um médico ortopedista que eu me espelhava nele, assim, achava ele excelente. E eu fui toda feliz, decidi, vou fazer ortopedia. Aí ele virou pra mim e falou assim, desiste, outra coisa. Não é pra você. Uau. Tipo, desse jeito, não é pra mulher, sabe? Não Mas sei nem são como outras chamá-lo. épocas, são outras gerações, né? Hoje, como a gente tem visto, o número de mulheres dobrou, por quê? Porque a nossa mentalidade mudou. Exato. Então, a gente como mulher, tem muita coisa que a gente não aceita mais. Brincadeira é brincadeira, tudo bem, vamos levar na brincadeira, não tem problema nenhum. Agora tem, né, brincadeiras e brincadeiras. Recentemente, eu até queria contar essa história, que recentemente eu vivi, né, já na minha subespecialidade de pé, um chefe, assim, extremamente machista, que eu prefiro nem comentar o nome, né? Mas estávamos num curso, que o curso chamava-se O Alux Valgo, e ele sentou, eu tava sozinha, sentada, assim, assistindo o curso, ele sentou do meu lado, e ele simplesmente começou a falar pra mim assim, Laíse, por que você tá aqui? Você consegue enxergar à tua volta que você é minoria? Que a grande maioria que é homem? Talvez isso aqui não seja pra você? Nossa. E aquilo, assim, me pegou de um jeito, só que ele não sabe que eu, né, igual você, a gente tem uma personalidade nesse sentido bem parecida, que quanto mais a pessoa me desafia, mais eu vou querer desafiá-la também, né? Então, eu achei até bom ele falar aquilo pra mim, entende? Porque eu busquei ainda mais ser melhor, cada dia mais, né? Então, hoje eu olho pra trás e eu falo, cara, ainda bem que ele fez aquilo, porque um dia
Um dia eu, sem dúvidas, e se Deus quiser, nós seremos mais reconhecidas do que essas pessoas que ignorantes, né? Bah, uma outra pergunta. Você teve contato com outras mulheres ortopedistas durante a sua trajetória? E isso foi importante para você? Com certeza. Eu sei, assim, logo que eu tava para me formar, tinha uma veterana minha da faculdade que tava terminando a residência em ortopedia. Então, assim, muito legal, muito bacana. Não, uma da faculdade mesmo. A Cris, que inclusive formou, sim. fez mão e tal. Uma outra amiga minha, que ela tinha feito medicina do esporte, e aí ela decidiu, depois da medicina do esporte, fazer também ortopedia e traumatologia. Então eu falava, caramba, muito legal. Olha só, E aí, a mulherada entrando na ortopedia. E aí, na residência, lógico, tinha você, parceira, né? A gente vivendo o dia a dia juntas. Sim. Tinha a Fernanda R+, que também era lá o tempo inteiro. A Fê, eu acho que ela até pegava pesado com a gente. Muito pesado. Ela também me ensinou muito. Obrigada, Fê. Você me fez ser uma pessoa mais forte, sem dúvidas. Ela pegava pesado, assim, talvez pra realmente... Gente, vamos, a gente consegue, sabe assim? Tinha a Mandinha. A Mandinha, que é da pediátrica. Também, né? E tinha, acho que a Érica também, que era doutora Érica, gente. super renomada lá em Santos, né? Especialista em cirurgia de mão. Então, para você ver, nós tínhamos vários chefes, acho que era em torno de 20, 24 chefes. Dos 24, tinha uma chefe mulher. Uma chefe mulher. Né? E hoje eu vejo, depois que eu e a Bá entramos na ortopedia, começou a encher, né, as turmas de mulheres. A próxima turma entraram mais 2 mulheres. E na turma seguinte, quando a gente já era R3, né, na turma de R1, a grande maioria era mulher. Né? E a minoria eram o quê? 2 homens e o restante eram 4 mulheres, né? Então, naquela época, eu já estava percebendo que a mulherada já estava tomando conta. Exato. Né? E, Bá, quais foram as pessoas que mais inspiraram a sua trajetória até aqui? Bom, eu acho que a minha trajetória, se eu for pensar do ponto de vista pessoal, profissional, a pessoa que eu sou hoje, meus pais, né? Meus avós, entendeu? A minha família mesmo. Que te deu força, que me deu pra força, continuar. Apoiou, investiu na minha educação. Legal. Meu irmão, mesmo sendo mais novo, pouco tempo também, 1 ano e 8 meses a gente tem de diferença, mas assim, sempre do meu lado, sempre apoiando qualquer que fosse o que eu tava fazendo. Isso é muito importante, né? Porque o que a gente passa e escuta e às vezes sofre, ter a família e o apoio familiar é muito importante, né? E você é muito linda, né? Honrando os seus pais. Ai, mas eu sou muito grata a eles mesmo. E aí, durante a residência de ortopedia, assim, gente que eu sentava às vezes pra pedir conselho, e peço até hoje, sabe? Então, Dr. Thiago Ribeiro, Thiaguinho, que é especialista de joelho. Oi, Dr. Thiago! Não, ele é A gente te adora. A gente, assim, de verdade, assim, é aquela pessoa que você sabe que é um bom profissional, é uma boa pessoa, gosta de tocar um samba. É bastante ético e opera bem pra caramba, né? Então, assim... Sim, o mago dos joelhos, das próteses de joelho, Dr. Thiaguinho. Pedir conselho é isso. O Marcos Vinícius também, que é ortopedista pediátrico, hoje é meu sócio, inclusive, também. Acho que durante a residência é uma pessoa que eu me espelhei muito e com quem eu contei bastante e conto até hoje. Hoje, os ortopedistas pediátricos da minha equipe, então, são pessoas que também me inspiram, que também me apoiam, que também discutem casos, chamam para operar. E, assim, pessoas em quem eu confio, né? E me espelho também. Acho que... Isso, lógico, mulheres, teria como falar, a Érica, você, entendeu? São pessoas que também estão o tempo inteiro lá fazendo parte dessa trajetória. Então, a gente sempre se dando uma força, né? Eu lembro que no último ano, no 45 do segundo tempo, a gente sofrendo lá com a prova, que é super difícil, tá, pessoal? Uma das provas mais difíceis prova de título, né? Para você conseguir o título de ortopedia e traumatologia.
eu lembro que existia de 40% a 50% de reprovação, né? Só isso, metade passava. Então, a gente precisava de alguns meses ali mais leves na residência para conseguir ter mais horário para estudar, né? Ter uma carga horária de estudo. E eu lembro que tinha uma mudança de chefe naquela época e ele queria implementar outro tipo de estudo ali, né? Enfim. E aí eu e a Bá brigamos ferozmente com algumas pessoas, até chefes muito influentes naquela época, pra gente tentar, né, brigar pela turma para conseguirmos aí uma carga horária melhor para estudar. Porque a questão não era não trabalhar, a gente não ligava de trabalhar, a gente, Exato. não, vamos trabalhar, vamos terminar a residência, mas a gente precisa de tempo para estudar, não tem Exato. como. É assim, tem turmas de outros serviços que eles são liberados 6 meses antes para estudar para a prova, e a gente, na verdade, assim, conseguimos um remanejamento ali de carga horária e tal, mas que a gente foi liberado mesmo foi 12, 13 dias antes da prova. Exato. Meu Deus. Super nervosas, mas graças a Deus no final deu certo, né? E ela passou na USP, né? Então, o que eu digo, ela é super renomada, tá, pessoal? E para finalizar, Bá, o que você tem a dizer às mulheres interessadas em entrar nessa área da ortopedia? Bom, é fácil, não é fácil. Não. A residência de ortopedia e traumatologia é uma residência pesada. Para qualquer pessoa, é pesada. Para nós mulheres, vai ser mais pesada. Entendeu? Vai ser mais pesada do ponto de vista psicológico mesmo, é cansativo. A gente não tem tempo para se exercitar. A gente come mal, né? Na grande maioria, lógico, tem residências e tem residências, mas é difícil a gente conseguir conciliar a vida pessoal, família, né? E a gente tem... mulher costuma ter isso mais, de estar junto com a família, com os pais, né? Enfim... E você ter que provar, né? Só o fato de ser mulher, você ter que provar o tempo todo que você é capaz daquilo ali, né? Não só os meninos são capazes daquilo ali. Né? Mas é isso, é arregaçar as mangas e ir em frente. Hoje a gente tem conquistado cada vez mais espaço. Hoje existe uma Associação das Médicas Ortopedistas do Brasil. Sim, então... a MOB, pessoal. Meninas que têm interesse em ortopedia. Temos aí a MOB. Que tem, querendo ou não, existe esse suporte. Outras mulheres que vivenciaram, né? Isso também. Elas acolhem muito bem todas nós, assim. Vale a pena segui-las no Instagram. Depois a gente coloca o link aí para vocês que têm interesse. Tem vários depoimentos no Instagram delas até inclusive da primeira ortopedista mulher no Brasil, né? Que eu acho que é de Pernambuco, em 1967, alguma coisa assim. Então tem vários relatos que dão até força e inspiração pra gente querer, né? Entrar e continuar aí na ortopedia. É isso, Bá. Você tem alguma pergunta, mais alguma coisa para dizer? Acho que é isso. Eu agradeço o convite. O objetivo aqui, acho que era a gente falar realmente das mulheres na ortopedia. Então, é possível que a gente faça boas escolhas durante a residência e depois da residência, né? Para poder conciliar as nossas várias faces aí, porque a gente sabe que mulher é cheia de faces. Exato. Então, eu agradeço o convite e é isso. Sempre que você tiver ideias diferentonas e quiser me convidar. Sem dúvida. Uma grande amiga minha. Eu agradeço muito por você aceitar o convite, tá? E esse é um papo muito comum entre nós duas, sempre foi, tá, pessoal? A gente só tá expondo aqui pra vocês uma coisa que é recorrente, assim. Sempre que a gente se fala, ou a gente reclama da mesma coisa, ou a gente compartilha casos, né? Ela compartilha casos comigo, de alguns pés, eu compartilho com ela. Então, a nossa amizade aí sempre... Tomara que prevaleça por muito tempo. Com certeza. E é isso, muito obrigada. Bom, pessoal, eu queria muito agradecer todos que ficaram até aqui, até esse momento. Esse é um dos primeiros de muitos podcasts que vão vir aí pela frente. Compartilhando o meu Instagram, né? doutora.laicecunha, podem me seguir lá.
Eu sempre estou postando várias coisas, vários posts informativos, principalmente de patologias no pé e no tornozelo, com técnicas modernas, técnicas minimamente invasivas, procedimentos muito atuais, como medicina regenerativa. Então é isso, me sigam lá, sigam a Bá, fala o seu Instagram, Bá, qual que é o seu Instagram? É Bárbara Lívia Ortop. É isso. E é isso, pessoal, muito obrigada a todos vocês.